que ninguém deve ter tido This call is dificuldade now being recorded. nessa questão, mas vou tentar fazer aqui ela. Não tem como fazer igual, né? Mas tentar pelo menos colocar os pontos aqui no lugar semelhante. Por exemplo, o ponto A, 0, 0, é aqui no centro. Ponto A. O ponto B, 3 e 1, é sempre 3 no X e 1 no Y, beleza? Então, o maior ponto que tem aí, acredito que seja 4, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. O ponto B é 3 e 1, então, aqui o ponto B, 3 e 1. Ponto C, 1 e 3, 1 no X, 3 no Y. Então, seria mais ou menos aqui o ponto C. O ponto D, menos 2 no X, 4 no Y. Então, menos 2 e 4, ponto D. Ponto E, menos 3 e 2, menos 3. Opa, aqui eu botei menos 3 e menos 4, né? É menos 3 e, menos 2 e 4, tá? Então, menos 2 e 4 é aqui em cima. Ponto D. Ponto E, menos 3 e 2. Então, menos 3 e 2 aqui. Ponto E. Ponto F, menos 4 e menos 2. Então, aqui, menos 4 com menos 2. Ponto F. Ponto G, menos 3 e menos 3, né? Então, seria aqui, menos 3 e menos 3. Ponto G. Bom dia, professor. Desculpa pelo atraso. Bom dia. Tudo bem. Ponto H, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 é aqui em cima. Ponto H. 0 e menos 4. No menos 4 do eixo Y. Então, é aqui no final, ó. É o ponto I. E o último, ponto J, 2 e menos 3. 2 no X, menos 3 no Y. Então, o ponto J seria aqui. Pronto, então o seu sistema aí, o seu sistema cartesiano, ele vai ficar assim. Ok? Acho que todo mundo conseguiu fazer isso aí tranquilamente. Segunda questão. No plano cartesiano, marque os seguintes pontos e una-os. Depois calcule o perímetro dos polígonos cujos vértices são esses pontos. Ok. Segunda questão. O maior ponto que tem aí também é 4, né? Então, vou fazer o seguinte. Ó, primeiro ponto A, 0 e 4. 0 no X, 4 no Y. Vamos supor que o 4 seja aqui em cima, ó. 4. Segundo ponto, 2 e 4. 2 no X, 4 no Y. Então, 2 com 4 que está lá em cima. Então, aqui. Que é o A, né? Que é o B. Ponto C, 2 e 0. Então, seria aqui no 2, ó. 2 no X, 0 no Y. Ponto C. Observa que formou um retângulo, ó. Então, esse retângulo aí, que foi formado, eu vou colocar ele aqui, tá? Ó.
ele tem a seguinte medida: 4 de altura e 2 de comprimento. Então, aqui é 4 e aqui é 2. O perímetro dele é 12 centímetros. Na verdade, não tem medida, então 12 unidades de comprimento. Beleza, mas ele quer saber a soma de tudo, né? Dos dois, no caso, 2, 4, 2. Ele só quer saber o formado, formado pelos pontos, tá? Então essa parte aqui não vai contar, beleza? Essa parte não conta. A gente ficou... acho que sim. Vamos terminar, depois eu olho aqui. Os outros pontos, é o ponto D, que é o ponto 4 menos 1. Então vamos supor que seja aqui, 4 no X. E menos 1 aqui. Aqui é o ponto D. Ponto D. Perdão, gente. 4 menos 1 é o ponto E. Ponto D é 4 e 0, que seria aqui, ó. No 4, entendeu? Ponto D. E o ponto E é o ponto F, que é 0 e menos 1. 0 e menos 1 seria aqui. No menos 1 do eixo Y. Então, F. Então, a gente tem aí, ó. A gente tem 2 aqui em cima, né? Pegando esse polígono. 4 aqui lateralmente e 2 aqui. Esse outro polígono, a gente tem 1 aqui, né? Porque vai aqui, ó, do 0 até o menos 1, não é menos 1, comprimento não é negativo. Comprimento aqui no caso é deslocamento, né? Se você veio do 0 para o menos 1, você se deslocou uma unidade, entendeu? Então, por isso que aqui é 1. E aqui é 4, ó. 4. Né? Porque aqui vai do 4 até o 0. Então, aqui tem 4 unidades aí. Una-os e depois calcule o perímetro dos polígonos cujos os vértices são esses pontos. 2, 4, 2. O problema aqui saber quem que a gente soma. Deixa eu ver aqui. 2, 4. Entendi. Ó, na verdade, o polígono não é esse aqui, tá? O polígono formado é o seguinte, ó. Ó o polígono formado, ó. Né, ó, descendo. Aí vem aqui mais um pouquinho. Aí vem aqui, aqui e faz isso, ó. Esse foi o polígono formado. Então, daqui para cá é aqui em cima. São 2 unidades. Daqui para cá são 4 unidades. Do 2 para o 4 são 2 unidades. Do D para o E é 1 unidade. Do E para o F são 4 unidades. E do F para o A são 5 unidades, né? 4 mais 1, então são 5. Então, esse é o polígono formado. Então, o perímetro desse polígono é quem? 5 mais 4, 9 mais 1, 10, mais 8, 18. Então, o perímetro dele é de 18. Não tem unidade de medida, então você pode colocar assim, ó, U ponto C. Significa unidade de comprimento. Pode ser metro, centímetro, quilômetro, o que seja. Unidade de comprimento. Se não quiser colocar, aí também estava certo, porque não é uma questão de marcar. Mas se aparecesse U ponto C, você já sabe que significa unidades de comprimento, tá? É quando não vem estabelecido se é metro, centímetro, aí você coloca. Alex é o Alexandre, né? Liga a câmera aí, por favor, Alexandre.
Posso apagar? Vou apagar, beleza? Vamos para a terceira. Terceira questão. Um ponto tal aí, né? 3. O ponto 3m menos 4. E 5 menos m estará em qual quadrante se m for 2? É simples, gente. Você trocando o m por 2, ó. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4 fica 2, tá? 5 menos 2 fica 3, ó. Observa aqui, ó. Você faz rapidão aqui, ó. Ponto 2 e 3, tá aqui, ó. Só para você se situar, que quadrante é esse? Primeiro quadrante. Então, o ponto estará no primeiro quadrante. Letra B. Se o m for 1, aí, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 4 fica menos 1. 5 menos 1, 4. Menos 1 e 4. Menos 1 no x, 4 no y. Seria mais ou menos por aqui, ó. Então, seria o quê? Segundo quadrante. Letra C. Se o m for 8, 3 vezes 8, 24. 24 menos 4 fica 20. E 5 menos 8, menos 3. Então, seria o ponto 20 e menos 3, né? Ó. Então, seria no quarto quadrante. Então, quarto quadrante. Pronto, só isso. Beleza? Vou ligar a câmera aí, Carol, por favor. Nicole. Quarta questão. Observe os pontos representados no plano cartesiano a seguir. Sabendo que y está em função de x, responda os itens. Qual é o domínio? O domínio são todos os pontos relacionados ao eixo x, tá? Domínio. Então, são os pontos relacionados ao eixo x. Quais são os pontos? Menos 1, 0, 1 e 2. Qual é a imagem? A imagem são todos os pontos relacionados ao eixo y, que tem ligação com o eixo x, né? Então, seria menos 4, menos 1, 0, 2 e 5. 0 não, desculpa, o 0 não tem ponto marcado, ó. Então, o 0 não entra na imagem, o 0 é do contradomínio, né? Então, menos 4, menos 1, 2 e 5. Ó, qual é a lei de formação dessa função? Boa pergunta. Qual é a lei de formação dessa função? Você observa aí, ó. Quando o x, no eixo x, você tem 1 e 2, né? Pontos, né? Quando você coloca 1 no eixo x, vai dar no 2 do eixo y. Quando você coloca 2 no eixo x, vai dar 5 no eixo y. Então, você tem que imaginar que função que está acontecendo isso aí, beleza? Quando você substitui o x por 1, dá 2. Então, significa que pode ser 3 menos 1, né? 3 menos 1 é 2. Ok. Se você substituir o x por 2, vai dar 5. Então, pode ser 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então, o que está acontecendo? Ó, você vai deduzir aí que, no caso, vai ser 3x mais 3x menos 1. Ó.
Por que 3x menos 1? Ó, quando você substitui x por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1 fica 2. Ó, deu ponto lá, né? Quando você substitui x por 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, a função que representa esse gráfico é essa aqui, porque todos os pares que eu substituo aí, ó, dá certo. Se você substituir o menos 1, tem que dar menos 4. Veja se é verdade, ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 com menos 1 é menos 4. Então, essa função é fácil de você conseguir observar ela só olhando os pontos, né, de função que representa o gráfico. Aí, nessa lei de formação, que seria a letra D, qual seria o valor de y para x igual a 5? Bom, só trocar o x por 5. 3 vezes 5 menos 1. Então, y seria 14, né? 15 menos 1. Então, beleza. Pode apagar? Tem alguém copiando essa? Alguém tem alguma dúvida, gente? Beleza. Vamos lá para a quinta. No plano cartesiano a seguir, marque os pontos, tal, aí que ele deu. Trace os segmentos, né? A, B, C, D e F. E faça o que se pede. Marque o ponto M1 médio, né? Ponto M1 medido, é médio mesmo, médio do segmento AB. E descreva as coordenadas dele, com relação aos pontos A e B. Bom, ponto médio é aquele ponto que está no meio do segmento. Primeiro vamos marcar os pontos. Letra A. Vamos marcar aqui. Ponto A e B é 3 e menos 3, menos 3 e 3, e o 3 e 3, né? Então, vamos supor que seja aqui, ó. Menos 3, e o 3, e aqui o outro 3, né? Então, aqui seria o ponto A, e aqui seria o ponto B. Se você for traçar aqui o segmento AB, é esse aqui. Beleza. Como você está fazendo no livro, né? Fica mais fácil de você ver onde que vai ser o ponto médio, porque ele está dividido em quadrantes, né? Você consegue ver os quadrantezinhos aí do seu livro. Então, fica mais fácil você dizer onde é o ponto médio. Então, o ponto médio de AB seria aqui, exatamente no meio, né? Ó. Por quê? Porque ficaria 3 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para a esquerda, certinho, né? Então, por isso que o ponto médio é aqui. Então, eu vou chamar de M1, tá? MAB, vou chamar, que é o ponto médio de AB. Então, o ponto médio de AB é em quem? É no 0 e 3, né? Porque é 0 no X e 3 no Y. Pronto. Marque o ponto M1, no caso, médio do segmento AB, e descreva as coordenadas dele em relação aos pontos AB. Pronto, as coordenadas dele são essas, 0 e 3. Faça o mesmo com o ponto M2, médio do segmento CD. Beleza, CD, quem é CD? Bota esse 3 aqui e esse menos 3 aqui. CD seria 3 no X e menos 1 no Y, no caso aqui, ó. C. E o D é 3 no X e menos 3 no Y. Então, também aqui no 3, só que ele vem até aqui, ó. Menos 3. Então, aqui seria o D. Então, esse aqui seria o segmento CD, ó. O médio de CD, você tá vendo que tem que ser no meio dos dois quadradinhos aí, né? Então, tem que ser aqui, ó. E esse meio, se você for ligar,
vai dar no menos 2 aqui, ó. Então, é 3 e menos 2. Então, ponto M2, que é o médio de CD, aqui é a letra B já, tá, gente? Se encontra na coordenada 3 no X e menos 2 no Y. Letra C. Verifique se EF atende à lei de formação da função f de m igual a x menos 2. Em seguida, calcule a medida m entre as abscissas do ponto E e F. Ou seja, você vai ver se essa função representa o ponto, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar a quarta questão. Letra C. A função que ele pediu para você testar é f de m igual a... Cadê? X menos 2, né? Vamos lá. Quais são os pontos E e F? Ponto E é menos 1 e menos 3. E o ponto F, ponto E, e o ponto F é 3 e 1. Então, eu vou substituir no lugar do X, gente, e ver se o resultado dá o resultado que está aqui do Y. Vou substituir menos 1 no lugar do X, ó. Então, F de menos 1 vai ser igual a menos 1 com menos 2, que vai dar menos 3, ó. Realmente deu menos 3, ó. Então, tá correto. E o F de 3 tem que dar 1, ó. Vamos ver. F de 3 vai ser igual a 3 menos 2. Então, o F de 3 é igual a 1. Ó. Quando eu substituo 3 no X, dá 1. Quando eu substituo menos 1, dá menos 3. Ok, então quer dizer que ela atende sim. Ela representa a função. Atende a lei de formação. Ok. Segunda pergunta da letra C é para você calcular o ponto médio de EF. Bom, vou fazer outro planozinho aqui, tá? Para não ficar muito confuso com esse. EF tá mais ou menos assim, 3 e 1. Que aqui é o ponto F. E o ponto E é menos 1 no X e menos 3 no Y. Então, seria aqui, ó. Se você ligar aqui os dois, ó, como você está fazendo no livro, tem os quadrantezinhos. Você vai medir exatamente no meio. Vai ficar 2 quadrantezinhos para cima e 2 quadrantezinhos para baixo. Então, vai ficar mesmo aqui, ó. No ponto 1 e menos 1, ok? Esse ponto aqui é o ponto 1 e menos 1. Então, esse é o ponto médio de EF, tá? 1 e menos 1. E a letra D, qual é a relação entre FM, F de M, e as coordenadas dos pontos médios dos pontos E e F, as coordenadas dos pontos E e F? A relação é que esse ponto aí é a média entre os pares ordenados. Ok? Letra D. É a média dos pares ordenados. Por quê? Porque ele é o ponto médio. Ó, que é a média, quando você soma e divide por 2, né? Por exemplo, você soma dois números e divide por 2. Então, observa, ó. Se eu somar 3 com menos 1, dá 2. Se eu dividir por 2, dá 1. Se eu somar menos 3 com 1, dá menos 2. Se eu dividir por 2, dá menos 1. Então, esse ponto médio é a média aritmética das coordenadas. Ok? Então, é isso. Só isso. Alguém tem alguma pergunta? Tudo ok? Vamos ligar a câmera aí. Carol de novo. Heloísa. Heloísa, né? Luiz. Jordan também tá com a câmera desligada.
Ô Banjos. Vamos continuar. Lá na outra página agora, página 94. Primeira questão para você dizer se é função, né? Daquele jeitinho lá, você vai traçar uma reta na vertical. Se tocar em apenas um ponto, é função. Então, isso aqui é bem simples. A letra A é uma parábola. Se você traçar uma reta na vertical, você vai ver que é. Vou colocar só sim e não, tá? Sim, sim é função, né? A letra B, você está vendo que se você traçar uma reta na vertical aí, vai tocar em mais de um ponto no círculo. Então, isso aí não é uma função. Na letra C, a mesma coisa. Se você traçar o ponto ali, uma reta, na vertical vai tocar em mais de um ponto. Muito mais, né? Então, também não é função. A letra D é uma função. Sim, é uma reta. Uma reta é uma função do primeiro grau. A letra E não é uma função. Tá? Você traça a reta na vertical, você vê que toca em vários pontos. Então, não. E a letra F é uma função, tá? Você passa uma reta na vertical aí, você vê que só toca em um ponto. Então, sim, isso aí é uma função do terceiro grau, tá, gente? Ela fica assim. Beleza, só isso. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa primeira questão? A primeira questão era muito fácil, né? Só você dizer se sim ou se não. Tranquilo. Segunda questão. Identifique o gráfico que melhor representa a situação descrita a seguir. Isso é uma das coisas que mais aparece em questões, tá, gente? Lá na frente, questões de Enem, até de instituto, essas coisas, essas questões para você identificar o gráfico. O forno de casa estava a 250 graus Celsius. Beleza, então o gráfico tem que começar no 250. Então você já elimina o B, porque o B está começando lá embaixo. Depois que desliguei, a temperatura decaiu. O B, a temperatura está subindo. Então não tem como ser o gráfico da letra B, não tem nada a ver, você já elimina. Então quando eu desliguei o forno, a temperatura caiu. Então o gráfico ele tem que descer, concorda? Tá aqui o seu plano cartesiano. Seu gráfico começa no 250, porque está a 250 graus. E quando você desliga o fogo, a temperatura vai caindo. Então, o gráfico tem que decrescer. Ok. Até chegar à temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, quando ele chegar bem aqui no 25, ó, o gráfico está descendo, ó. Ele chegou no 25, ele ficou constante, ó. Chegou na temperatura ambiente, ou seja, ele não aumentou e nem diminuiu. Então, é o gráfico da letra A. Fácil de identificar, tá? Na letra C não pode ser, porque ele continua descendo, ó. Ele vai lá para baixo do eixo X, ó. Não, então não pode ser. Tem que ser o gráfico em que está constante ali no 25. Chegou no 25, ficou constante o gráfico. Ele não sobe e nem desce. Então também era simples, né? Terceira questão. Lucas levou uma panela com água ao fogo para ferver. E com o termômetro foi anotado a variação da temperatura no decorrer do tempo, conforme representado no gráfico. Então, a água, inicialmente, ó, você está vendo que ela estava a 25 graus, né? Ele ferveu até 100. 100 graus, a água começou, provavelmente, a evaporar, né? Então, o gráfico representa uma função? Sim. Por quê? Porque você já sabe quando que representa uma função, né? Você traça uma reta na vertical e ela vai tocar apenas em um ponto. Então, sim.
E por que ele também pode representar uma função? Porque ele só tem duas grandezas, né? É a temperatura em função do tempo. Beleza? Então, era fácil dizer que isso aí era uma função. E a letra B. Sabendo que a água ferve a 100 graus no nível do mar, a partir de quantos minutos ela atingiu o ponto de fervura? Bom, observa aí, você só olha, mais ou menos aqui, ó, em qual tempo ele chegou lá no 100, ó. Se você botar o seu dedo até uma reta, você observa que foi ali próximo do 6, ó. Então, a gente vai dizer que foi aos 6 minutos. Começou a ferver. Beleza? Ele poderia ter perguntado qual era a temperatura inicial da água. Você poderia dizer que era 25. Quanto tempo levou para chegar de 50 para 75? Então, pode ser feito várias perguntas, né, em relação a isso. Beleza? Vamos para a quarta questão. O gráfico abaixo mostra a intenção do consumo das famílias de janeiro a maio de 2005. De janeiro a maio de 2015. Se o gráfico representa uma função f que mostra o valor ICF em função do tempo, de janeiro a maio, então o conjunto imagem é... Gente, lembra que conjunto domínio é o eixo X, conjunto imagem é o eixo Y. Então, o gráfico, ele parte de quanto, gente? Ó, o menor valor que ele atinge, que a imagem, né? É o menor valor até o maior valor. Então, o menor valor que o gráfico atinge é 107,1. Então, a imagem, ela começa aqui em 107,1. E o maior valor que ela atinge é 118. Então, ele vai até 118. Essa é a minha imagem. Letra A, o menor valor até o maior valor. Ok? Então, a resposta será a letra A. Então, essa atividadezinha aqui era de boa mesmo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tudo ok? Certo. Vamos lá para a página 98. Então, vou tomar aqui uma água, gente. Volto já. Vamos lá, pessoal. Página 98, ó. Vamos falar especificamente sobre a função polinomial do primeiro grau. Tá? Na página 98, ele nos traz aí uma situação problema. Né? O que é uma situação problema? Ele está falando o seguinte, retomando a situação aberta a situação da abertura do capítulo, sabemos que a loja vende menos de 10 mil no mês. E o salário de Marcos é fixo em 3.200. No entanto, se as vendas ultrapassam
esse valor, ele recebe 5% do que for faturado pela loja. Então, aí a gente tem um gráfico que representa uma função, só que a gente tem duas situações. Ó, e o gráfico está lá embaixo, tá? Tá feitinho, ó. O salário dele é 3.200. Se ele vender mais que 3.200, ele começa a ganhar 5% do que foi vendido. 5% é 0,05 do que foi faturado, que ele chamou de T. Então, ele recebe 3.200 mais 5% do que passar de 3.200. Se, ó, uma loja vende menos que 10 mil, então ainda tem se o T, que é as vendas, for menor do que 10 mil. Porque a loja não pode vender mais que 10 mil. Entendeu? Ela não vende, segundo a situação aqui da questão. E em cima, ó, isso aqui acontece para T. Peraí, quando a loja vende menos de 10 mil ao mês. Desculpa. T tem que ser maior do que 10 mil, né? Porque a loja. Isso acontece quando esse valor de 5%, isso acontece quando a loja vende mais de 10 mil, né? Se vender menos, não é assim, ó. Quando a loja vende menos de 10 mil, o salário dele é fixo. No entanto, se as vendas ultrapassam 10 mil, ou seja, se T for maior que 10 mil, ele começa a ganhar 5% do valor que foi vendido. E lá em cima tem 3.200, é um valor fixo, é como se fosse uma função constante, entendeu? É 3.200 se T for menor ou igual do que 10 mil. Ou seja, se as vendas da loja forem menores que 10 mil, ele recebe só o salário dele. Se as vendas da loja forem maiores que 10 mil, ele recebe 3.200, que é o salário dele, mais uma porcentagem de 5% em relação a T. Então, se a loja vender 15 mil, vamos supor, ele vai receber 5% de 15 mil. Então, observa que aqui tem duas funções. Uma função constante e uma função do primeiro grau. Por isso que o gráfico, ó, o gráficozinho lá embaixo, né, ele começa constante, a reta, ó, eixo X, eixo Y. Ele começa, ó, constante no 3.200, ó. Constante, a reta é constante. Quando chega em 10 mil, né? Vamos supor que seja aqui, ó. Quando chega em 10 mil, o que acontece com a reta? Ela começa a subir. Por que ela começa a subir? Porque o salário dele vai aumentar quando as vendas da loja passarem de 10 mil, entendeu? Então, por isso que ele começa constante e depois sobe. Ok? Então, isso é uma situação problema. É um problema contextualizado envolvendo função. Ok? Envolvendo uma função do primeiro grau e uma função constante. Então, isso aí pode aparecer como apareceu no que a gente acabou de fazer. Apareceu na terceira questão, apareceu na segunda questão. Não é nenhuma coisa de outro mundo. Vocês acabaram de fazer questões envolvendo isso aqui. Tá? Só para mostrar mesmo. Então, a função do primeiro grau, ela pode ser crescente ou decrescente. Tudo isso vai depender do valor do coeficiente A. Então, toda função do primeiro grau, ela é da forma f de x igual a ax mais b, onde A e B são coeficientes. O B é chamado de termo independente, independente de x, porque ele não tem nenhum x acompanhando ele. E o A é o termo que depende de x, é o coeficiente que define se a função é crescente ou decrescente. Se o A for maior que zero, eu até já falei isso aqui, a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente, ok? Então, por exemplo, ó, todo gráfico da função do primeiro grau é sempre
uma reta, tá? Que pode ser crescente ou decrescente. Por exemplo, y ou f de x, tá? Que é a mesma coisa, é igual a 2x mais 1. Essa função, quem é o termo a dela? Ó, o termo a é 2 e o termo b é 1. Concorda? Se o termo a é 2, 2 é maior que 0, significa que essa função aqui ela é crescente, ok? Um exemplo de uma função decrescente. Y é igual a menos 5x mais 6. Ó. O termo A é menos 5, o termo B é 6. Então, o termo A negativo, ele é menor que 0, então a função é decrescente, beleza? Então, toda função que tiver esse formato, ax mais b, ela é uma função do primeiro grau, tá? Se tiver x ao quadrado, já é do segundo grau. E por aí vai, ok? Vamos para o gráfico. Lá na página 100. O gráfico, como eu já falei, é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Alguém está copiando, gente? Se eu escrevi, eu pode apagar. Vou apagar, viu? Vamos ligar a câmera aí, pessoal. Vamos ligar essas câmeras. Paz. Davi, Jorson, Gabriel e Alessandro. Vamos lá. Para você fazer o gráfico de uma função, você precisa de no mínimo 2 pontos de uma função do primeiro grau. Né? Mas você pode usar quantos pontos você quiser, como é o exemplo aí da página 100. Ele deu como função y igual a 2x menos 4. Né? Para você fazer o gráfico, você precisa de no mínimo 2 pontos, eu já até expliquei. Né? Você pode colocar 0 no x e 0 no y. Porém, o métodozinho que a questão está trazendo aqui, né, é você fazer pela tabelinha. O que seria essa tabelinha? Você vai escolher sempre esses pares aí, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Ó. Para colocar no lugar do x. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? E aí, você vai substituir e vai encontrar o y. Ó. Se você substituir menos 2 aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Vai dar quanto? Vai dar menos 8, né? Então, y é igual a menos 8. Então, aqui, ó, formou o par ordenado, menos 2 e menos 8. Trocando menos 1 agora. Vai ficar 2 vezes menos 1, menos 4. Que vai dar y igual a menos 6. Então, deu menos 6. Se você trocar por 0, vai dar menos 4. Se você trocar por 1, 2 vezes 1 é 2, menos 4 vai dar y igual a menos 2. E o último, se você trocar por 2, ó, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Pronto, você tem 5 pontos. Mas você só precisa de 2. Mas no caso aqui a gente vai colocar os 5, ok? Então vamos marcar. Você está vendo que o coeficiente, termo A, é 2, então a função é crescente, tá? Então vamos marcar esses pontos, ó. Eu vou marcar o seguinte. Menos 2. Eu vou fazer a reta primeiro, tá? Onde é que essa reta passa? Ó, 0 e menos 4. Ou seja, o menos 4 do eixo y. E 2 e 0. Passa no 2 do eixo x, ó. Essa reta, ela vai ser mais ou menos assim, ó.
passando por esses dois pontos. Esses dois pontos já servem para você fazer o seu gráfico. Aí, se eu quiser completar mais pontos, ó, menos 2 no x e menos 8 no y. Então, onde que seria aqui? Eu teria que aumentar mais o gráfico, ó. Y. Teria que aumentar mais esse gráfico aqui, ó. Então, vamos supor, menos 8 no y seria aqui, ó. E o 2 no x seria aqui, ó. Então, aqui formou mais um ponto, ó. Menos 2 e 8. Menos 1 e menos 6. Professor, Oi. o X aí sempre vai ser 2, porque aí você fez o exemplo da letra A. Aí aqui na letra B tem menos 3x mais 1. Só que o X aí continua com 2. Tipo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses números aqui são padrão, tá? Para qualquer função que você queira fazer. Sempre esses números. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Entendeu? Por isso que ele se repete, o x. Porque é sempre esse valor. Para você usar. Entendi, mas quando for multiplicar, sempre vai ser o número que está na questão, né? Não 2. Não estou entendendo o que está falando. Como assim? Esse 2 aqui? É, porque tem tipo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tem tanto na letra A quanto na letra B, mesmo sendo contas diferentes. Aí você diz que é padrão. Entendi. Ah, sim, tá certo. Bom, eu marquei 3 pontos até agora. Tá faltando aqui, ó. Menos 1 e menos 6. Menos 1. Observe que todos vão estar sobre a reta, ó. Menos 1 e menos 6. Ah, e você vai pensar, não, isso aí não tá legal. Tem gente que é perfeccionista, né? Quer botar os espaçamentos tudo certinho. Não, não tem como, gente. Se você encontrar, por exemplo, 20 e 50, não vai fazer um gráfico do tamanho do mundo até chegar no 50. Então, você supõe que onde você está botando o pontinho é o 20 e o 50, entendeu? Não que o espaço vai ficar igual, não tem problema. O que vai importar para estar certo é os números, as informações que estão no gráfico, ok? Então, por isso que eu sugiro para vocês fazer primeiro a reta, tá? Do que traçar os pontos. Se você for traçar os pontos, eles têm que ficar tudo em linha, para você traçar uma reta que passe por todos esses pontos, né? E aí, como você está fazendo na mão, não vai ficar tudo em linha. Às vezes você vai ficar com a reta um pouco torta. Então, se você traçar a reta primeiro, todos os pontos que você for botando vai estar sobre a reta, então é mais fácil de você fazer. Mas fica a seu critério. Então, eu já marquei 4 pontos, né? Faltando quem mais? 0 e menos 4 já marquei, tá faltando 1 e 2, ó. 1 e menos 2, aliás. 1 no x, ó. Aí ele bate aqui no gráfico, então menos 2 aqui, ó. Pronto, eu já fiz os 5 pontos. E essa daí é a minha reta, como vocês estão vendo, é o meu gráfico, como vocês estão vendo na página 100. Mais embaixo tem outro gráfico de uma função decrescente, tá? Só acompanha aí comigo, ó. Ele colocou os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e substituiu na função. Encontrou 7, 4, 1, menos 2 e menos 5. E fez a mesma coisa. Porém, você está vendo que o termo A é menos 3, né? O termo A é menos 3. Então, a reta, ela é decrescente. Tá? Então, é o mesmo sistema, é o mesmo raciocínio que eu fiz na letra A. Só marcar os pontos e traçar a reta. E é isso, gente. Eu ia falar uma coisa. Professor, Pode ir. quando a gente fizer atividade, por exemplo, aí na primeira questão, a gente vai ter que colocar esses mesmos valores, tipo, menos 2, menos 1. Os mesmos pontos do x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ah, sim, entendi. Na letra B Obrigada. também. Beleza? Aí, gente, isso aqui, ó, não é necessário você fazer todos os gráficos da sua vida desse jeito aqui. Aqui é porque a questão vai pedir para você substituir, né? Como está na questão 1. Mas, como eu falei, você só precisa de 2 pontos, tá? 2 pontos são necessários para você traçar uma reta. Então, quais são os mais importantes que eu sugiro que você sempre pegue, ó? O 0 no x, aí encontra o do y, e depois o 0 no y e encontra o valor de x. Esses 2 pontos aqui são suficientes para você traçar o seu gráfico, tá?
Mas no caso da primeira questão, ele pede para você encontrar 5 pontos. Então, você sempre encontra esse daqui, ó. Que é os pontos que estão mais próximos do centro, tá? Ó, do centro do plano cartesiano. -2, -1, 0, 1 e 2. Tá? Ó, observa o seguinte, o A é 2, né? E o B é -4. O gráfico sempre vai cruzar o eixo Y no coeficiente B, tá? Ó, quem é o coeficiente B aqui, né? -4? Olha onde o gráfico está cruzando o eixo Y, ó, no -4. Então, isso aqui já serve para você matar uma charada, né? É sempre no B. Por exemplo, na letra B do exemplo aí, da página 100, não é y igual a -3x mais 1, não é? Então, observa, quem é o termo B? Né? O mais 1, olha no gráfico, ó. O gráfico cruza o eixo Y no 1, né? No 1 positivo. Então, sempre isso aí vai acontecer. É uma regra que você pode ter em mente, tá? Sempre passa pelo termo B, que é chamado de coeficiente linear. Mas aí a gente continua. Esse termo A, gente, é uma observação, ele pode ser chamado, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Vamos aí comigo na página 102, ó. Porque isso aqui é uma coisa que você vai ver mais aprofundado no terceiro ano, né? Essas questões de coeficiente angular da reta. Mas aqui você só vai aprender o nome, no caso. O termo A, ele é chamado de coeficiente angular, tá? E o termo B, ele é chamado de coeficiente linear. Beleza? Então, caso apareçam esses nomes, você já sabe que ele está falando do termo A e do termo B da função. Beleza? Página 102. Posso apagar? Ó, vamos lá. Falar sobre a função constante. A função constante, vocês já sabem o que é, né? Como o nome já diz, ela é constante. Então, ela forma, eu já falei para vocês, ela forma uma reta paralela ao eixo x, tá? Por exemplo, f de x igual a 2, ó. Não tem x aqui acompanhando o 2, ou seja, o 2 é uma constante. Então, no seu gráfico, ele vai ficar da seguinte forma, ó, vai ser uma reta que cruza o eixo Y no 2 e essa reta é paralela ao eixo X, tá? Ó. Então, esse aqui, ó, é o gráfico da função constante, ok? Toda função constante é uma reta paralela ao eixo X, cruzando o Y no ponto em que ela for constante, no caso aqui é no 2. Se fosse -5, ia passar bem aqui embaixo no -5, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é chamado de função constante. Tá lá na página 105, a gente até falou sobre ela, beleza? Tem até um gráficozinho mostrando, ó, página 105. Ó. Se você substituir nessa função -2, -1, 0, 1 e 2, todos os resultados de y serão 2. Então, por isso que ela é constante no 2, ó. O 1, ele vai bater aqui no 2. O 2, ele vai parar aqui no 2. O -1, ele também vai parar aqui, ó. Qualquer ponto que você substituir vai pertencer a essa reta. Então, por isso que ela é chamada de função constante.
Ok? É a mais simples de todas. E aí, a gente vai construir aqui de novo um gráfico sem esses 5 pontos, tá? Por exemplo, ó, do jeito que eu ensinei para vocês da primeira vez, ó. Y é igual a menos 2x mais 6. Representa aí o gráfico dessa função. Você só precisa de 2 pontos, tá? Ele não pediu tabelinha. Ele não te deu tabelinha para você fazer 5 pontos. Então, você vai fazer do jeito mais simples possível. Tá? Você só vai calcular 2 pontos. Aí eu já falei para vocês quais são os 2 pontos mais importantes, né? 0 no x, encontra o y. Depois 0 no y e encontra o x, né? Então, vamos lá. Y é igual a menos 2 vezes 0 mais 6. Y é igual a 6. Então, o ponto em questão, ó, 0 e 6. Agora, coloca 0 no y, tá? 0 é igual a menos 2x mais 6. O 2x passa positivo. Depois o 2 passa dividindo, dá x igual a 3. Ó. Esses são os pontos mais importantes para você fazer o seu gráfico. Aí você bota lá o seu plano cartesiano e marca esses 2 pontos. 0 e 6. 0 no x, 6 no y. Seria aqui em cima, né? Ó. 3 e 0. 3 no x, 0 no y. Seria aqui no x, né? Ó. E observa que é uma reta decrescente porque o termo a é negativo. Então, tá aqui o nosso gráfico. Só isso, tá? Uma reta decrescente. Então, isso aqui representa a função f de x igual a menos 2x mais 6. É o gráfico da função. Ok? Você só precisa disso, de 2 pontos para fazer um gráfico. Entendido, pessoal? Ok. Vamos lá para a atividade.